Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula, sobre o coronavírus, que é o assunto do momento. Está todo mundo muito apreensivo, principalmente com as notícias que vêm de Manaus. E hoje resolvi fazer um vídeo sobre a nossa opinião do que está acontecendo em Manaus, além daquela que todo mundo já sabe, desvio de recurso, desvio de verba, enfim, faltando oxigênio no que diziam o pulmão do mundo, Olha só, o que dizem, lá na Europa é o pulmão do mundo, não sabem nada, mas enfim, é lá que os nossos amigos brasileiros, nossos conterrâneos, estão morrendo por falta de oxigênio. Mas enfim, eu gostaria de colocar um parênteses nessa história e falar um pouco mais sobre a biologia do vírus para que as pessoas possam entender. O que para mim é mais preocupante e que eu gostaria de fazer vocês entender primeiro o mecanismo de como as coisas funcionam da infecção do vírus para que vocês possam entender. Todas as vezes que nós pensamos em vírus, nós temos uma definição dele na biologia, que é um tipo ele não é um ser vivo, ele não é considerado um ser vivo porque ele não se reproduz sozinho, ele não se multiplica sozinho, tá? Ele precisa de um material genético, ele precisa de uma célula, de um hospedeiro para que ele possa, ao entrar dentro dela, se aproveitar de toda a organela citoplasmática, de toda a estrutura celular, do núcleo celular para se multiplicar. Ou seja, sem a célula você não tem vírus, ele se cristaliza no ambiente, enfim, e cria condições dele sobreviver, entre aspas, ok? Mas o que nós vamos ter que pensar, e que aí é o ponto de vista muito importante no caso de Manaus. Já se sabe que nós temos em Manaus um vírus aqui, mutante. Estima-se que esse vírus, lá selvagem, lá vindo da China, tanto na Inglaterra quanto na Amazônia, ele acabou sofrendo mutações na sua parede celular, essas proteínas aqui que quando a gente pensa no vírus do coronavírus, a gente lembra daquela mamoninha lá que ficou famosa, a mamona. Aqui na minha região, mamona que a gente brincava quando era criança, de guerrinha entre um e outro lá. Não sei como é que o pessoal conhece isso no restante do país. Enfim, essa mamona, entre aspas, ele tem na parede dele aqui, no capsídeo viral, essas proteínas que a gente chama de proteínas de adesão. É nela que, ao entrar na célula, você se contamina com o vírus, ele entra, procura nas suas células lá os receptores para esse vírus, como se fosse uma chave fechadura, literalmente uma chave que vem aqui e se liga nos receptores da célula, ok? E ao ligar nesses receptores da célula, ele acaba entrando aqui dentro, Ele joga para dentro da célula o seu material genético, certo? E aí ele começa a replicação viral dentro dessas células, beleza? Isso que a gente conhece de vários e vários outros vírus que a gente pode citar, vários e inúmeros vírus, tá? Ele entrou dentro da célula para começar o seu efeito de multiplicação lá. O que esse vírus mutante tem feito? Ele tem driblado esse sistema de segurança, vamos dizer assim, para entrar dentro da célula, e acaba, entre aspas, tapeando o seu sistema imunológico. Porque veja só, toda vez que você tem um corpo estranho no seu organismo, você tem a produção de anticorpos. Ele tem tem algo estranho. Então o que o organismo faz? Ele se mobiliza contra o vírus. Então ele produz células, ele manda lá através de um fenômeno chamado quimiotaxia, ele manda células para tentar bloquear o vírus, células que vão fagocitar esse vírus aqui, que vão tentar destruí-lo de toda que forma. Então há uma guerra biológica acontecendo nos primeiros momentos da infecção. Essa guerra biológica envolve inclusive o reconhecimento desses receptores aqui no vírus para que tentam barrar ele. Lembra aquele negócio que a gente fala assim, quando que há a inativação do vírus? Quando o sujeito não está contaminando mais? Em teoria seria o momento onde ele tem uma virada sorológica, um anticorpo chamado IgG, aqui da classe IgG positivo, ou seja, ele já tem esses vírus aqui inativados por esses anticorpos. Eles foram lá e que bloquearam o vírus de uma maneira que torna ele totalmente inativo, beleza? Porém, essa variante mutante aqui que existe em Manaus, que tem já informações fidedignas, ela acabou driblando esse sistema imunológico. Então estima-se que esse vírus que está lá na Amazônia agora circulando e provocando uma segunda onda muito forte, ele é um vírus muito mais contagioso, porque ele encontrou maneiras de driblar o sistema imunológico, e além disso ele acaba sendo muito mais agressivo.
Ou seja, ele provoca mais doença e hospitaliza mais as pessoas. Então, onde que a gente viu aquele caos, principalmente nesses últimos dias aí, relacionando a Manaus. O que nos deixa preocupante e que a gente tem que sempre falar disso? Toda vez que a gente vai falar de coronavírus, de Covid, sempre vem aquelas questões ideológicas na nossa mente, né? Vacina funciona, vacina não funciona, o que nós temos que fazer, lockdown, funciona ou não? Então, basicamente o que nós temos que salientar é o seguinte: por que essa segunda onda está vindo com muita força? E aí a gente precisa sempre colocar. Nós temos notado um número muito exacerbado de testes, né? Estamos no Brasil todo, a facilidade com que se encontram os testes hoje para de fato ter o diagnóstico precoce da doença é muito grande. Então hoje você tem opções além do RT-PCR para fazer o teste, você tem situações que você consegue otimizar, né? Fazer o teste pronto muito rápido para colocar essas pessoas em quarentena, enfim. Agora, uma coisa muito interessante é que esses vírus mutantes, eles têm agredido muito mais os jovens, em meia idade aí, que a gente fala aí dos seus 16 até os seus 35, 40 anos de idade. E olha lá, os jovens, por algum motivo, né, e a gente sabe muito bem quais são, saíram das suas casas, não aguentavam mais ficar em casa e saíram de casa para as festas, reuniões em casa de amigos, churrasco e tal, e acabaram levando esse vírus mutante nas suas narinas, né, na sua garganta, para dentro das casas. E aí é onde acabou pegando de novo aquela população mais idosa, aquela população desguarnecida, com falta de desnutrição, enfim, debilidade imunológica, as doenças crônicas que a gente conhece, hipertensão, diabetes e tal. Então, o que é o mais preocupante isso? É que isso aqui, gente, está sinalizando que nós de repente podemos ter uma nova doença sazonal, muito parecida com a gripe. Então, quando a gente falar de vacina, e aí eu já posso colocar a minha opinião sobre isso, é que nós devemos fazer uso da vacina de qualquer maneira, qualquer uma das que venha, qualquer vacina que vier, é importante que a gente faça uso. Mas é bom salientar que isso aqui, um vírus mutante, sinaliza para nós que de repente nós estamos diante de uma doença sazonal que vai aparecer ao longo do tempo ou em estações do ano. Então, aquela história assim, eu não vou tomar vacina, eu vou abrir mão da máscara, o pessoal não está usando mais máscara, eu vou poder não usar mais máscara. A gente não tem essa garantia ainda. E muito pelo contrário, como muitas pessoas estão preconizando e batendo muito forte na questão de não se vacinar, nós vamos ainda ter uma condição onde nós não vamos poder abrir mão das medidas de proteção, né, de cada um dos indivíduos, ok? Eu queria salientar isso para vocês, que isso também, além daquilo que nós já conhecemos, é uma característica muito importante que a gente tem observado em Manaus, esse vírus, a presença desse vírus mutante que alterou sua estrutura para fazer uma infecção mais eficiente na célula, né? Veja só, quando começou o vírus selvagem, como é que pula um vírus de uma espécie para outra, né? Entre aspas, o vírus meio que testa o sistema imunológico da espécie que ele vai pular. Por exemplo, estava lá no morcego, quietinho, ele vai pular para um mamífero, para o ser humano. Como é que ele pula de uma espécie para outra? Muitas vezes a pessoa se infecta e não acontece nada. Ele infecta 10, 20, 30 vezes e não acontece nada. Mas por algum motivo, em algum momento, havia ali um vírus com características pouco diferentes da selvagem, que aí facilitou a entrada. E facilitar a entrada no organismo humano, veja só, de um vírus que é de propagação respiratória, ou seja, o vírus não tem perninha, ele não anda de uma pessoa para outra, ele precisa de mecanismos onde ele vai de pessoa para pessoa. No caso do coronavírus, a gente já sabe, via respiratória, está no meu nariz, no seu, no outro e tal, e a gente conversando em ambiente fechado, ele pode se propagar de uma maneira descontrolada e aí acabar infectando uma pessoa que muitas vezes não tem o sistema imunológico íntegro e tal, e acaba tendo problemas com relação à doença, tá certo? Quando a gente fala em vírus mutante, gente, a gente tem vários tipos de mutações, além dessa que a gente falou, desse envoltório do vírus aqui, dessas alterações estruturais do vírus que, entre aspas, enganam o sistema imunológico. Nós temos situações onde esse vírus aqui, ele também facilita a propagação dele no ar. Ele acaba se tornando mais resistente ao ambiente. Então, por exemplo, a gente sabe, o vírus fora do organismo humano, ele não vai resistir por muito tempo. Mas em
vamos dizer assim, através de estímulos de medicações, de drogas externas, do ambiente dele, vai acabar selecionando espécies de vírus diferentes ou estruturas virais diferentes, onde de repente você tem um vírus, por exemplo, com uma certa estrutura na parede dele, essa parede acaba engrossando mais aqui, o envoltório do vírus, né, acaba ficando mais grosso, vamos dizer assim, mais difícil de ser degradado na temperatura, mais difícil de ser degradado no ambiente, e aí você vai favorecendo cada vez mais as infecções. Vírus é um problema muito sério, porque, como a gente já falou, todo mundo já fala, né, é invisível, você não consegue perceber, você não consegue muitas vezes ver, ele tem um tempo de incubação longo. No coronavírus aí, 7, 15 dias, a gente ainda não tem uma precisão certeira disso, mas é muito importante salientar. A Amazônia está sofrendo, além daquilo que a gente já sabe, que é das mazelas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, em termos de política, enfim, mas também a presença de um vírus mutante que vamos dizer assim, ele se propagou de uma maneira descontrolada, principalmente na cidade de Manaus. Tá ok? Isso aqui é um ponto de vista interessante que eu gostaria que vocês se atentassem e ficar muito atento a isso. Vacina, gente. Saiu a vacina, seja ela qual for, de onde ela vier, é importante que a gente diminua principalmente as nossas chances de sermos infectados, né? Quando a gente fala lá, uma vacina 50% de eficiência. Sim, ela pode ter 50% nos casos mais graves, nos profissionais de saúde, enfim, ela conseguiu driblar ou fazer com que você produza anticorpos em 50% das vezes? Sim, mas existem outras vacinas nessa mesma condição. A hepatite B, por exemplo, através dos anos, se descobriu, 3 doses da vacina, funciona para um certo grupo de pessoas, mas há um grupo de pessoas por hepatite B que precisa fazer outro ciclo de vacinação, mais 3 doses, para que aquilo ali tenha efeito. Ok? É muito importante isso a gente salientar. Cuidado quando você vai opinar sobre vacina. Se não conhece nada, vai estudar um pouquinho, vai procurar informação. Muito cuidado com essas informações que você adquire. Na internet é muito fácil isso. Então, pessoal, atenção. Vírus mutante em Manaus causando caos. É muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? E um recado especial a você, jovem. Eu sei que muitas vezes você quer participar das reuniões, quer estar no seu grupo de amigos, quer estar junto com os seus. Tá? E quer fazer parte do grupinho, certo? Mas você precisa entender o seguinte, quando você vai para uma reunião dessa, você está se expondo e expondo o teu próximo, expondo as pessoas que estão ao seu lado, o seu avô, a sua avó, a sua mãe diabética, o seu pai hipertenso, de repente, que está ali na casa, cumprindo a parte dele, social dele, né, que é não tentar manter um distanciamento social. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil fazer isso. Estar nos locais de convívio de máscara, por exemplo. Eu também não aguento, com o rosto marcado. Vai falar, até a musculatura já está meio lenta de falar, porque o rosto está desconfortável para você, está para todo mundo. Mas a gente não pode abrir mão disso. Então você, jovem que está me ouvindo, é muito importante isso. Tenha consciência. Tá? Você está levando o vírus para dentro da sua casa. Tá? Então, quando você leva o vírus para dentro da sua casa, lá pode ter uma consequência grave para você, para os seus, né? para os seus entes queridos. Tá bom? Então, vamos cumprir a nossa parte social. Quando for possível, isolamento social é muito importante. O uso da máscara. Se você tem um vírus é uma coisa mais elementar que isso. Você tem um vírus de propagação respiratória, que ele pula de um indivíduo para o outro, através da respiração e das gotículas de saliva, microscópica às vezes, é importante o quê? Você colocar um método de barreira ali, tá? Um método de barreira que de repente funcione. Aí você fala assim, mas qualquer máscara funciona? Se for possível, as máscaras mais fechadas, mais apertadas no nariz, essas são melhores, é lógico, tá? Mas o mais importante é assim, coloca o nariz dentro da máscara. Isso é importante, está respirando para fora, ou embaça o meu óculos. Então lá, você usa óculos, embaça o óculos. Vamos procurar uma outra máscara que de repente não embaça, tá? Para você estar se protegendo, tá bom? Você se protege você e a sua família, tá ok? Gente, uma explicaçãozinha simples, mas é importante a gente estar atento a isso, tá bom? Eu não me preocupei de falar o nome das proteínas, eu vou falar assim, eu vou falar agora só para o profissional que eu sei que assiste, de repente não dá uma descurtida no meu canal lá, né? Porque tem isso também, né? O joinha para baixo. Eu sei que às vezes tem. Quando a gente fala dessas proteínas, essas proteínas Skype, tem alvos aqui, que a gente estuda isso quando a gente faz os exames, tá? Só que eu tento fazer um negócio mais simples para que todo mundo possa ouvir, para que todo um leigo, qualquer um que seja, consiga entender o negócio, tá certo? Então, é isso que é o meu recado. Ser profissional, não fica bravo não. Se você quiser, depois a gente faz um videozinho mais explicativo e aí a gente faz uma aulinha mais elaborada, tá bom? Abração para vocês, até o próximo vídeo.